o decreto dominical, a santificação do primeiro dia da semana. Isso vai começar lá, pelos Estados Unidos, e vai se espalhar pelo mundo inteiro. Os dois poderes vão se unir. E a conversa diplomática entre Casa Branca e Vaticano já é um capítulo na história. Lá em 1951, foi levada uma proposta ao Senado norte-americano para que houvesse uma união desses poderes, uma união política. E houve uma confusão tão grande no Senado que a sessão teve que ser cancelada. 1951. Mas nada como o tempo para fazer esquecer as coisas. E quando chegamos na década de 1990, nós temos a relação diplomática consumada através do Papa João Paulo II e de Ronald Reagan. Por que o domingo tornar-se-á o elemento aglutinador para esta união? O Papa já tem defendido isso há séculos. Isso não foi diferente com João Paulo II, que no seu pontificado publicou esta obra, Dies Domini, o dia do Senhor. E olha o que diz essa encíclica papal do Sumo Pontífice João Paulo II sobre a santificação do domingo. E nesta carta papal está todo o embasamento que eles usam para tentar dizer que o domingo é o dia santo na Bíblia. Resultado, esta união, ela vai acontecer. Inclusive a revista Time, naquela década, parece que, seguindo as profecias de Apocalipse, colocou como matéria de capa Reagan e João Paulo II e intitulou a matéria A Santa Aliança. William Wilson foi nomeado primeiro embaixador no Vaticano. E nós temos agora o início das relações diplomáticas entre esses dois poderes. Isso jamais foi percebido antes. Ou seja, o mundo está se polarizando. E o que vai acontecer? A humanidade será dividida entre dois grupos. Aqueles que vão aceitar o selo de Deus, e nós estudamos ontem sobre o selamento, sábado sobre o selamento, e aqueles que vão aceitar a marca da besta. Então, o que finalmente será a marca da besta de Apocalipse 13? É a crença que o domingo é o dia santo, é a assimilação desse conceito. E o mundo vai ser dividido entre os guardadores do sábado e os guardadores do domingo. E eu e você teremos que escolher de que lado ficar. E sabe o que vai acontecer mais? Olha o que fará esse poder ainda. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então, em Apocalipse 13, você tem dois decretos. O primeiro, não pode comprar e nem vender, senão quem submeter-se ao decreto dominical. E quem não se submeter, primeiro não pode comprar e nem vender, e finalmente será declarado réu de morte. É assim que o conflito vai chegar ao seu ápice. E esses poderes unidos irão perseguir ao remanescente fiel, identificado em Apocalipse 12, 17, como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. À luz de Apocalipse 13, o fim se aproxima. E cada vez mais nós veremos um apelo mundial a favor de um dia de guarda. Vez por outra, você ouve do atual Papa Francisco declarações sobre a importância do domingo para a família cristã. O desejo de fazer desse dia um dia único para descanso e adoração. Isso vai crescer cada vez mais. O movimento ecumênico está profetizado na Bíblia. Ele vai acontecer. E serão dois os elementos aglutinadores. A crença que o domingo é o dia santo e a crença que a alma é imortal. Essas duas pseudo-doutrinas levarão o cristianismo
a uma união. E quando isso acontecer, uma homenagem será prestada ao originador do domingo, o poder papal. Você percebe para onde nós estamos caminhando na profecia bíblica? É por isso que eu afirmo para você com toda certeza: o fim está perto. À luz de Apocalipse 13, nós estamos ouvindo os passos de um Deus que se aproxima. Porque Cristo vai voltar. Para quê? Para dar fim a esses dois poderes. E a única saída para todos nós é nos colocarmos hoje nas mãos de Cristo para fazer a vontade dele. A história vai se repetir. A autoridade que gozou esse poder na Idade Média, ela vai ser mais uma vez alcançada. E quando isso acontecer, as fogueiras se reacenderão novamente. Surgirá no meio do remanescente um movimento de reforma jamais visto. O evangelho vai avançar com poder, o poder da chuva serôdia, conforme estudamos ontem. Mas enquanto o evangelho avança com poder na sua pregação, intensidade também haverá na perseguição. E todos nós precisamos escolher de que lado vamos ficar. Cristo nunca prometeu que o caminho seria fácil. Ele sempre disse que o caminho estreito era o que conduz à vida, não caminho largo, não caminho das facilidades. Pode ser que muita coisa que eu estou apresentando hoje seja nova para você, mas eu queria que você agisse como os bereanos, lá do livro de Atos, que ao receberem a palavra, eles foram examinar com toda a avidez para saber se de fato as coisas eram assim. Hoje eu recebi uma ligação de uma mulher. Ela dizia para mim que assistiu os programas ontem e ontem de ontem. E ela disse assim: pastor, quando eu me pronunciei, dizendo que eu acreditava na santidade do sábado e na vigência da lei de Deus, começou na internet um movimento contra o que eu estava falando. E começaram acusações pesadas contra os adventistas. Mas ela disse uma coisa para mim que me marcou. Ela disse: pastor, mas eu já estou consciente de que o sábado é verdade, porque eu já li a Bíblia e não tem nenhum texto nela que fale sobre a santidade do domingo. É isso mesmo, nenhum. Mas eu posso dar para você 104 textos que falam sobre o sábado e a sua santidade. Agora você tem que escolher. Você vai ficar com a palavra de Deus, com a Bíblia, ou você vai ficar com a tradição, com aquilo que você aprendeu, ou com aquilo que a igreja te ensinou até hoje? É uma escolha tua. Finalmente, salvação é uma questão de opção. Aqui ninguém vai ser forçado a nada. E nem a nossa função como igreja é fazer isso. A nossa função é apontar o caminho. E quem quiser ir por ele, que vá. Por mais ternos que sejam os nossos laços, fraternos, esposo e esposa, pai e filho, filho e pai, salvação é uma questão individual. Ninguém salva ninguém. Cada um que tem que buscar fazer a sua parte, tem que buscar ter a sua experiência com Cristo, porque salvação finalmente é individual. E nesse tempo do fim, muitos conscientes dessa verdade vão se posicionar ao lado de Jesus. Muitas decisões serão tomadas e milagres serão feitos. Eu e você precisamos fazer parte disso. Precisamos tomar uma posição e não nos submeter a esse poder que abroga o lugar de Deus e tenta usurpar o seu lugar. Em que momento nós estamos no cenário profético? Apocalipse 13 aponta que nós estamos a passos largos. E eu fico imaginando o dia
em que nós vamos acessar a internet ou ligar os televisores e ouviremos dos noticiários uma notícia que tornar-se-á tão mundial quanto a Covid-19. E que notícia será esta? Saiu o decreto dominical. E o que vamos fazer? A quem seremos leais?